Fala, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês, turma? Então, como eu havia conversado com vocês na semana passada, na nossa última aula, essa semana, tanto nas aulas de artes como nas aulas de ciências, eu não estarei com vocês aí presencialmente, mas teremos no aula, porque eu já deixei tudo organizado e gravado. Fiquem tranquilos, vocês não ficarão sem aulas de artes e nem aulas de ciências. Vocês estão aí com a minha substituta, que é a Ana Júlia, tá? Então se comportem, que ela tá de olho aí em vocês também. E na nossa aula de hoje de artes, na aula passada eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, né? Guardem essa pesquisa de vocês, porque na semana que vem a gente vai discutir sobre ela. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa apostila, conhecendo um pouquinho sobre alguns arquitetos que são importantes para a arquitetura moderna, alguns nomes importantes, certo? Na nossa aula passada, a gente falou um pouquinho sobre os conceitos da arquitetura moderna, né? Nós falamos que a arquitetura moderna, ela busca, ela tem como base, né? Aquela frase que diz que o menos é mais. Então, apesar de serem construções, né? Modernas, são construções simples, que se utilizam de formas geométricas, né, para essas construções. E essa arquitetura moderna, ela surge, como nós já falamos, no contexto da Revolução Industrial, certo? Nós já falamos lá na página 67 sobre Charles Edward Jennett Gris. E na aula de hoje, nós vamos lá na página 68 falar sobre Walter Gropius. Lembra que na nossa aula de ontem, na nossa aula passada, nós falamos sobre a escola de Bauhaus e a importância dela para a arquitetura moderna, porque foi a primeira escola que surgiu na Alemanha, né, no contexto da arquitetura, que tinha, né, cursos aí para o pessoal da arquitetura, e teve uma importância muito grande. Então, abram aí a apostila de vocês na página 68 e vamos acompanhar, então, a leitura, né, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre outros arquitetos que fizeram parte dessa história da arquitetura moderna, ok? Então, lá na página 68, Walter Gropius foi um alemão e foi o criador da escola alemã Bauhaus. Essa escola ela foi construída seguindo os princípios da arquitetura moderna, aqueles mesmos princípios, né, que nós colocamos na aula passada, em consonância com as ideias de William Morris, de arte total, democrática e com equiparação das belas artes e das artes aplicadas. Na construção, foram utilizados novos materiais e a tecnologia disponível, valorizando ao mesmo tempo o ofício do artesão e do artista. Gropius foi mestre de uma geração de arquitetos que mudaram a paisagem urbana. Seu ideal estético era simplificação, o uso das formas básicas geométricas e das cores primárias. Então, mais uma vez, a gente identifica aí, né, as características da arquitetura moderna. Simplificação. Então, a simplicidade, mas sem deixar, né, de ser algo bonito, né? Como a gente falou. Uso de formas geométricas e cores primárias, né? Que é o branco, o preto. Com esses elementos, era possível construir uma arquitetura com a tecnologia disponível do século XX, de forma barata, rápida e acessível. Esse mesmo ideal era levado para mobiliários e objetos do cotidiano. Então, vocês têm aí uma imagem na apostila de vocês na página 68, né, do prédio da escola, e a gente consegue sim identificar as características, né? Se a gente olhar esse prédio, olhar lá na página 67, né, aquela casa, a gente vai ver que existem semelhanças em relação às características das construções, né? Por quê? Eram baseados nos pontos principais da arquitetura moderna, certo? A Bauhaus foi uma escola democrática fundada no princípio da colaboração e da pesquisa conjunta entre mestres e alunos, que se tornaram docentes em alguns casos. Além disso, era organizada e orientada pelo próprio progresso. Bauhaus em alemão significa casa para construir, crescer e nutrir, pois uma escola democrática é uma escola em constante construção. O principal estudo era o urbanismo, ensinando a construir a cidade, mas também a viver civilizadamente como cidadão, o que significa viver racionalmente.
Essa racionalidade deveria ser encontrada na cidade em que se vive, na casa onde se mora, na mobília, nos utensílios e na roupa que se veste. Para uma forma racional de viver, é necessário um projeto do melhor método de construção. O desenho industrial era aplicado em todas as instâncias, das ruas e prédios até os utensílios de cozinha. Continuando lá na página 69. Gropius considerava a escola o núcleo formador da sociedade, começando pela própria Bauhaus. A sede da escola, construída em Dessau, em 1925, é considerada uma das importantes obras da arquitetura funcional europeia. Tinha paredes de vidro que anulavam a divisão entre interior e exterior do edifício, abrindo-se para a vida urbana pelas grandes frentes envidraçadas, permitindo o máximo de ar e luz nos laboratórios. Essas paredes de vidro também tinham como ensinamento a ideia de que, em uma comunidade democrática, nada se esconde, tudo se comunica. Então, olha que interessante. Eles passavam, através da própria construção, né, da escola, o objetivo da escola. Então, a arte, ela tem como objetivo transmitir uma mensagem. Então, através da própria arquitetura, eles transmitiam daquela escola, que era o quê? Democracia. Então, eles defendiam, né, esse ideal aí a respeito da democracia. Os espaços da escola eram interligados suas ideias, os laboratórios, as oficinas e as moradias dos estudantes. Para Gropius, o teatro era considerado para a formação cultural. Na Bauhaus, desenvolvia-se uma pesquisa sobre teatro total, no qual a arquitetura era aumentada para as ações e o público estava incluso nesse processo, passando a ser participante do espetáculo. Na sociedade democrática, a função é o que distingue uma pessoa da outra, um espaço do outro. Teoricamente, não deveria haver distinção de classes, pois todas as funções são necessárias. A sociedade democrática é constituída pela comunicação de pessoa para pessoa. A concepção atual de qualquer plano urbanístico de cidade como um sistema de comunicação já estava presente na teoria e na didática da Bauhaus. A comunicação das cidades e seu traçado, as formas dos edifícios, dos veículos, dos móveis, dos objetos, das roupas, a publicidade, as embalagens das mercadorias, todos os tipos de artes gráficas, os espetáculos de teatro, cinema, os esportes, todos os campos da comunicação visual foram objetos de análise e projeto para a Bauhaus. Por causa dessa busca da racionalidade, a princípio, pode parecer que a Bauhaus era uma escola que ditava a simplificação e a racionalização das formas de maneira objetiva. Porém, a essência da escola era a arte. A busca racional da forma sempre passava pelo pensamento artístico, no qual as atividades dirigidas a estimular a imaginação eram de grande importância. Então, aí nessa imagem nós temos o projeto, né, do teatro, do espaço do teatro aí na escola de Bauhaus. Continuando lá na página 70. Então, gente, toda essa parte aí da nossa apostila, ela vem trazendo mesmo essa parte de história, história mesmo, é contexto histórico da arquitetura moderna, né? Então, a gente às vezes pode pensar, nossa, é muitos textos, é muita leitura, mas é porque, de fato, é a história da arquitetura, né? E não tem como contar a história a não ser através dos textos, né? E das imagens, tá bom? Então, a gente precisa mesmo estar fazendo essa leitura para que a gente possa compreender, certo? Continuando lá na página 70. Wassily Keynes e Paul Klee foram fundamentais para manter essa experiência artística da escola. Para os alunos projetarem objetos funcionais, esteticamente bonitos e economicamente viáveis, né? Ou seja, financeiramente as pessoas pudessem ter acesso, né? Era preciso que tivessem uma intensa experiência estética. Por esse motivo, a escola sempre foi um centro de cultura extremamente vivo, uma escola de arte. Os professores eram também artistas e estavam em contato com as tendências mais atuais, as discussões de movimentos como o neoplasticismo
holandês e o construtivismo russo. Como a escola era pautada pelo desenvolvimento da arte total e da democracia, a pesquisa funcionava de maneira conjunta com os alunos. Os professores trabalhavam com todas as linguagens da arte, não só com as artes aplicadas ao desenho industrial, mas também com a pintura, a escultura, a dança e o teatro. Na época, foram desenvolvidos diversos objetos que ainda hoje são amplamente difundidos, móveis de tubos metálicos e alguns tipos de luminárias. A estrutura da publicidade desenvolvida na Bauhaus foi usada durante muito tempo na publicidade impressa. Então, aí na imagem, nós temos alguns objetos que foram projetados por mestres, né, por professores da escola, né, de Barradeira, segunda da esquerda para a direita. Eles colocaram aí o nome, né, de quem foram os artistas, os mestres, né, que fizeram aí construíram, né, o modelo dessas cadeiras. Se a gente parar para analisar, apesar de aqui não consta a data, né, do período em que foram criados, mas a gente vê que esses objetos, né, o próprio texto trouxe isso, muitos deles nós os utilizamos nos dias de hoje, ou seja, essa arquitetura, né, bom, como anteriormente foram professores da Bauhaus, Walter Gropius, que foi o fundador, então gravem esse nome, Griffin, esse foi professor e fundador dessa escola, tá? Uma escola de artes, uma escola aí de arquitetura, né? Wassily Kandinsky, Paul Klee, artistas que faziam parte do movimento expressionista, Ludwig Mies van der Rohe, arquiteto moderno, entre outros importantes artistas de vanguarda do período. Após alguns anos de funcionamento, a escola teve que ser fechada por motivo político. Os apoiadores do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazista, pediram a demolição do imóvel, mas não foram atendidos. Em 1945, o edifício foi atingido por uma bomba e queimou completamente. Somente em 1972 passou por uma extensa restauração e desde então é considerado um monumento histórico, incluso na lista de Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em 1996. Então essa escola, né, que formou aí grandes artistas, grandes arquitetos, infelizmente por questões políticas do período, né, do contexto da Alemanha, ela teve que ser fechada, tentaram destruir, mas não deu certo, e hoje, né, ela é protegida aí, né, como ele fala pra gente, pela Unesco, então ela se tornou um patrimônio, né, já que foi a primeira escola de arquitetura a ser fundada, né, voltada para esse contexto. Página 71. Mesmo com o fechamento da escola, as ideias desenvolvidas já haviam se espalhado pelo mundo por meio da publicação Bauhaus, que circulou de 1926 a 1931, e da coleção sobre arte e design organizada por Gropius e Moholy-Nagy entre 1925 e 1930. Com o fechamento da escola, muitos professores foram obrigados a deixar a Alemanha e emigrar para outros países. Isso é importante? Sim. Por quê? Através da emigração desses professores, desses artistas, é que a arquitetura ela foi sendo disseminada aí para outras regiões, certo? Então, isso impulsionou a disseminação dos conceitos de Bauhaus pelo mundo. Gropius foi para os Estados Unidos, tornando-se professor da Universidade de Harvard. Moholy-Nagy abriu a nova Bauhaus em Chicago, Estados Unidos, em 1937. Então, com o fechamento dessa escola, que foi muito importante, né, para o contexto da arquitetura, esses mestres, então, eles emigraram para outros países e assim eles puderam, então, disseminar os conceitos de arquitetura e de arte que haviam sido aprendidos, né, dentro da escola de Bauhaus. Hoje ela não funciona, é somente um monumento protegido, né, pela, se não me engano, é Unesco, né, pela Unesco, certo? Lá na página 72, então nós falamos agora
nós concluímos, né, agora falando sobre Walter Gropius, que além de mestre, foi o fundador da Escola de Bauhaus, que foi extremamente importante para a arquitetura e também para a disseminação dos conceitos da arquitetura para outros países. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre Ludwig Mies van der Rohe, né? Falei para vocês que eu não sou muito boa nessas pronúncias, ainda mais que são nomes de pessoas de outros países, né? Alguns alemãos, outros de Paris, França, enfim, são nomes diferentes, né? Então vamos lá. Ludwig Mies van der Rohe, alemão, colega de Gropius, usou muito o vidro, o aço e as linhas retas em suas construções. Também falamos que uma das características, né, da arquitetura moderna são o uso das linhas retas, né? Tornou-se sinônimo do estilo moderno internacional, chegando à síntese do estilo por meio da caixa de vidro, emoldurada com metal e apoiada numa base. Foi a estética de todas as suas funções. Rocha Sandhaus em 1930. Em 1937 deixou a Alemanha e foi país que adotou seu estilo prontamente. Então ele foi e levou com ele para os Estados Unidos então os seus conceitos, né, a respeito da arquitetura. Aí nós a casa de Edith, né, que foi projetada então por Ludwig, uma das casas mais famosas projetadas por Van der Rohe, conhecida também como Casa de Vidro. E analisando essa imagem, mais uma vez sentido pra gente as características da arquitetura moderna, uso de formas geométricas, uso dos vidros, a simplicidade, a clareza, cores. Se vocês observarem, eles usam cores primárias, normalmente utiliza-se o branco, não é aquela mistura de cores, tipo bege, enfim, outras cores, mas não, cores primárias. Então, principalmente o branco, porque o branco é uma cor que acaba passando essa imagem de clareza, de simplicidade, né, para a obra. Mas apesar de simples na sua forma, né, a gente sabe que são esses projetos arquitetônicos muito bem elaborados e sofisticados. Então tem a sua simplicidade na forma, mas não deixa de perder a sofisticação, né? Olha que casa maravilhosa, né? Olha que projeto arquitetônico muito, muito bonito mesmo, né? Lá na página 73, então, foi o centro de pesquisa. Em grandes alturas ou extensão horizontal, as estruturas do edifício. Estas normalmente eram feitas de ferro e aço e serviam para as divisões e cortes do espaço habitável. Ignorava o espaço natural como se não existisse, considerando apenas o solo e o céu, unidade e infinito, né? Então aí a gente tem retratado o par, né, de torres lá dos Estados Unidos, certo? Bom, então terminamos um pouquinho aqui sobre a história de mais um arquiteto importante, que foi Ludwig, né, que também veio lá da Escola de Bauhaus, que também foi importante para a arquitetura moderna. E agora temos mais um aqui para a gente conhecer um pouquinho sobre a história dele, que foi Frank Lloyd Wright. Estadunidense, voltou-se para a arquitetura de seu país, especialmente nos princípios modernos. Retomou ideias de Ruskin e Morris, como valorização da natureza, trabalhando com materiais disponíveis nos espaços de suas construções. Acreditava que apenas um estadunidense de espírito livre, de tradições históricas, poderia criar a verdadeira arquitetura. Ele afirmava que a arquitetura era criação, não derivava da história, e sim a contestava, era anti-histórica. Em suas construções, eliminou a caixa tão difundida pelo estilo internacional. Preferia trabalhar com cruzamento de planos que pareciam brotar das construções, plantas livres e articuladas, procurando anular a divisão em espaço interno e externo, entre a parede e o piso, proporcionando a união da casa com o ambiente natural em que era construída. Aplicando o conceito, então, de arquitetura orgânica. Uma das referências dele era a arquitetura japonesa, refletida em suas construções em uma síntese entre o Ocidente e Oriente. Então aqui a gente já tem um artista que buscava mais a relação, né, da arquitetura com o quê? Com a natureza, né? E a gente vai olhar aqui
na página 74, e a gente já vê diferenças, né, nas construções, nas projeções desse arquiteto para aquelas que nós vimos anteriormente. Então a gente vê aí o contato, né, próximo à natureza, plantas mesmo. Nessa primeira imagem, se eu não me engano, gente, parece uma cachoeira, uma pequena, né, bem pequena queda d'água ali, que poderia ser indicativo ali de uma cachoeira, né? Então, uma das primas dele é a Casa da Cascata, construída na Pensilvânia, Estados Unidos. Seu proprietário era Edgar Kaufman, homem de negócios, cujo filho, Edgar Jr., fora aluno de arquitetura de Wright. Olha só as coincidências da vida, né? A casa ela foi construída no meio de um bosque, no interior de um terreno da família, que a utilizava como residência de veraneio. Muita riqueza, né, gente? A pessoa, quando ela é rica, ela tem casa de veraneio, de passeio, de praia, né? Pobre, ele só tem uma mesmo, só de morar. Mas brincadeiras à parte, é uma obra que respeita e integra a natureza local. Então, se a gente for marcar esse arquiteto, né, Frank Lloyd Wright, for marcar ele, a relação que ele entre a arquitetura e a natureza. Essa é uma característica marcante, então, deste arquiteto. É uma obra que respeita e integra a natureza local. A construção foi possível porque Kaufman poderia financiá-la e teve o privilégio de usufruir por alguns anos da experiência proporcionada pelo projeto de Frank. Hoje, essa casa está aberta ao público. Gente, olha que casa maravilhosa. Quem não gostaria de passar uns dias, né, ou quem sabe até a vida toda, né, numa casa assim, que tem esse contato com a natureza? Imagina só, no meio do bosque, né? Muito filme dos Estados Unidos mesmo. Mas a gente vê, e se a gente olhar, né, gente, para as outras projeções, para os outros arquitetos, a gente vê que ele respeitou, né, as características ali da arquitetura, mas colocando, né, aquilo que ele entendia também a respeito da arquitetura. Então, ele era um artista que puxava mais para a questão da natureza, o contato com a natureza. Então, ele coloca isso dentro dos projetos arquitetônicos dele. E o resultado é esta obra, nessa casa maravilhosa, certo? Mas sem perder os mesmos conceitos da arquitetura que nós já falamos, que é a simplicidade, a sofisticação, as formas geométricas, né? As linhas e tudo mais. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos da arquitetura moderna. Pilotes, brise soleil, que significa quebra do sol, concreto armado, panos de vidro, treliças, cobogó, planta livre, faixa livre e janela e fita. Então, até agora, basicamente, o que nós vimos foi quando que surgiu, tá, essa arquitetura moderna, que já falamos que foi no construção industrial. Nós já falamos aí sobre os principais arquitetos, as características de cada arquiteto, de o que cada arquiteto expunha nos seus projetos arquitetônicos, né, e nas suas construções. Falamos aí sobre a escola de Bauhaus na Alemanha, a importância dela tanto para a formação de profissionais quanto para a disseminação, né, do conhecimento a respeito da arquitetura. E agora nós vamos compreender, então, alguns elementos que são utilizados na arquitetura moderna, ou seja, que ao olharmos, né, um projeto arquitetônico, a gente identifica dentro da arquitetura moderna. Então, os princípios da arquitetura moderna resultaram na aplicação de novos elementos nos projetos dos edifícios. E aí seguem alguns desses princípios. Primeiro, pilotes. Sistema construtivo de sustentação da edificação com uma grelha de pilares no pavimento térreo. A palavra é de origem francesa. Em português, pilote refere-se ao sistema construtivo como pilar em si. Então, esse pilote é os pilares, tá? Que servem para dar sustentação, né? Como vocês podem ver aí na imagem, que servem para dar sustentação para as edificações. Então, esses pilares são elementos da moderna, né? E geralmente eles ficam aonde? Lá no pavimento térreo, né? Dando sustentação para toda a construção, toda a edificação. Outro elemento que também é um termo de origem francesa, não vou saber a pronúncia, brise soleil, significa literalmente
quebra-sol. Em português, utiliza-se apenas a palavra braille para fazer referência a elementos arquitetônicos que têm a função de impedir a incidência de luz solar no interior de uma construção. Então, a gente tem a imagem, né, retratando esse quebra-sol, né, e no caso da fachada do Palácio Gustavo Ipanema, no Rio de Janeiro, que é caracterizada a presença marcante desses quebra-sóis. Objetivo muito simples, impedir, né, a entrada de muita luminosidade no interior da construção do edifício. Então, isso também é elemento da arquitetura moderna. Concreto armado. É estrutural que utiliza uma armadura de aço, tornando a edificação mais resistente. É a principal técnica utilizada na arquitetura do século XX. Então, aí na imagem a gente tem uma armadura de aço, né, em peça de concreto, que é utilizada na construção de prédio. Panos de vidro. Extensão plana, como uma parede revestida de vidro não estrutural, utilizada como proteção contra o clima. Fica muito bonito, né, gente? Então, a utilização. Então, é como se fosse um revestimento, esse nome pano, né? Porque é um revestimento de vidro ali, ó, em todo o edifício, né? Então, a gente tem a fachada do Hotel Hilton na Califórnia como um exemplo de parede, né? Ou uma cortina de vidro. Então, todo prédio, né? Ele é revestido por este vidro. Também muito bonito e também é elemento da nossa arquitetura moderna. Página 76. Treliças. Estrutura composta de 5 ou mais unidades triangulares, cujas extremidades são unidas por nós. Servem para dar sustentação a coberturas e barracões. Então, as treliças são essas construções, essas estruturas que vocês estão vendo aí, acredito que metálicas, né? Que servem, então, para sustentar, né, coberturas e também barracões. Cobogó. O que é esse cobogó? Espécie de tijolo vazado, feito normalmente de cimento, que completa uma parede ou muro com a função de propiciar ventilação. Olha que interessante, né? O tijolo, né, vocês já imaginem aí, vazado, né? Tijolos feitos normalmente de cimento. Então, vocês observarem bem essa parede aí na apostila de vocês, vocês vão ver que tem várias aberturas, né? Então, é um elemento utilizado na arquitetura moderna, quando o meu objetivo na minha construção é o quê? Propiciar ventilação. Planta livre. O espaço interno do ambiente não precisa ter paredes fixas delimitando o ambiente, pois elas não têm função estrutural. Essa função foi transferida para os pilares, possibilitando uma delimitação dos espaços internos de maneira livre. Então, o que é essa planta livre? Se a gente olhar para essa imagem, a gente vê que os cômodos não têm essas divisões que habitualmente tem na nossa casa. Então, normalmente, por exemplo, aqui, né, na minha casa mesmo, os quartos, cozinhas, os ambientes são divididos por paredes, né? Então, eu sei quando começa e termina um espaço por conta das divisões que são as paredes. Nesse caso, essa planta é livre, né? Não tem paredes fixas, então não tem nada delimitando aí o ambiente, né? Ou diferenciando. Aqui é a sala, aqui é a cozinha. Então, há uma extensão aí de todos os cômodos da casa, né? Essa função ela foi transferida para os pilares. Então, são os pilares que a gente viu que servem para fazer essa divisão interna ali do ambiente. Então, a gente também, isso também é um elemento, né, que é utilizado na arquitetura moderna. Gente, eu não sei vocês, mas eu só lembro daqueles filmes dos Estados Unidos, aquelas casas chiquérrimas lá, que não tem divisão, que não tem estante parede igual nas nossas casas, né? Que é aqueles vários ambientes, assim, sala, né? A cozinha, a casa toda revestida de vidro, aquela coisa, assim, maravilhosa. Continuando, página 77. Tô dando andamento aqui, meninos, porque nós temos ainda bastante conteúdo pra gente ver, tá? E algumas atividades pra gente fazer, tá? Mas quero deixar claro para vocês que ficou dúvida, tá bom? Vocês podem me mandar mensagem lá no WhatsApp. Nós vamos nos encontrar presencialmente novamente na semana que vem. Mas eu estou lá para tirar dúvidas e ajudar vocês em qualquer coisa, ok?
Fachada livre, livre de elementos estruturais, ela pode ser projetada sem nenhum elemento fixo, né? Então aí a gente tem a fachada do edifício Copan, que foi projetada por Oscar Niemeyer e construída em São Paulo. Então, fachada livre, né? Como a gente vê em imagem, nenhuma presença de nenhum elemento estrutural nessa fachada, algo limpo, livre. E nós temos janela em fita, olha aí a casa que a gente já tinha visto nas imagens anteriores, né? A janela livre, possibilitada pela fachada livre. Então, uma fachada livre, sem nenhuma estrutura ali anexa a ela, possibilita, né, o uso da janela em fita. Pode ser projetada sem impedimentos estruturais, estabelecendo uma relação direta com a paisagem. Então, vocês olhem aí a imagem, né, representando as janelas, né, em fitas aqui na horizontal. Permite o quê? Que a pessoa, né, no interior da casa, ela tem um contato maior com o ambiente lá fora, né? Bem interessante, porque acaba que a casa fica toda sendo revestida de janela e você tem uma visão, né, ampla do lado de fora, certo? Bom, o próximo nós vamos começar a falar sobre arquitetura moderna no Brasil, especificamente aqui, e sobre os arquitetos brasileiros, tá? Mas essa parte vai ficar para a nossa próxima aula, tá bom? Semana que vem, no nosso próximo encontro, nós entraremos dentro desse estudo, né, da arquitetura moderna no Brasil. E aí nós veremos, então, quem foram os arquitetos modernos importantes aqui na nossa história, no nosso Brasil, o que eles construíram, né, onde estão essas construções, e vamos conhecer as características dela. Para hoje, para este finalzinho de aula, que acredito que nós ainda temos, vou passar uma atividade para vocês desenvolverem no caderno de arte de vocês. Conhecido, então, gente, um pouquinho sobre a arquitetura moderna, né, e os elementos que são utilizados pela arquitetura moderna, quero propor para vocês que agora, quero que você se sinta aí um arquiteto. Você é o arquiteto e baseado no que você já leu, no que você já viu sobre o que é a arquitetura moderna e os conceitos da arquitetura moderna, você vai construir um modelo, um projeto arquitetônico de uma casa, tá bom? Seguindo os conceitos que a gente já viu e também o seu estilo, né? Adaptando aí ao que você gostaria. Vão fazer isso no caderno de desenho de vocês. Se não finalizar ainda em tempo na aula, vai ser a atividade de casa. Semana que vem, segunda-feira, quero olhar esse caderno aí de vocês, certo? Vocês sabem que todas as atividades do caderno de artes valem ponto, né? Então não deixem de fazer. Então, meninos, agora é com vocês, tá? Mãos à obra, vocês são os arquitetos aí e vão projetar. Professora, eu não desenho maravilhosamente, perfeitamente bem. Vocês lembram de como que a professora de vocês desenha, né? Pois é. Não somos perfeitos, mas você vai dar o seu melhor e se esforçar e vai tentar fazer algo no estilo aí do que a gente já estudou das construções de arquitetura moderna. Pode ser um edifício, tá? Pode ser uma casa. Eu quero construir uma empresa ou uma escola. Enfim, vocês vão usar a criatividade de vocês. Mas lembrando, respeitem os conceitos de arquitetura moderna que nós estudamos. Um desenho bonitinho, pintado também, tá bom? Para mim ver aí o que vocês fixaram sobre essa arquitetura moderna, certo? E no nosso próximo encontro falaremos sobre a arquitetura moderna no Brasil. Meninos, falei bastante hoje, né? Mas é porque, como eu falei pra vocês, essa parte mais histórica é muita informação, né? E a gente precisa ler mesmo. Então, meninos, ficamos por aqui. Agora quero ver vocês colocando em prática a nossa atividade. E na nossa próxima aula nós nos encontramos, tá bom? Um beijão pra vocês, uma semana maravilhosa pra vocês, galerinha. E até mais. Tchau, tchau.